1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos ler todos juntos? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua palavra, abre a nossa mente, o nosso coração, para receber, para sermos edificados, encorajados, alimentados e fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Faz tempo que eu não falo aqui sobre a vitória de Jesus sobre o diabo, e o C.S. Lewis tem uma famosa frase, no livro dele também, um livro precioso, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Você não leu ainda, você poderia ler. Logo na introdução do livro ele diz, quando se fala sobre o diabo, nós devemos ter dois cuidados, né? Há dois perigos. O perigo que ele percebe primeiro é aquele perigo de superestimar o inimigo das nossas almas. É a tendência da pessoa ficar fascinada pelas coisas ocultas, as coisas das trevas, do engano, do ocultismo, feitiçaria, e a pessoa superestimar, acreditar que o diabo é uma força autônoma em relação a Deus, como se você perguntasse a alguém qual é o contrário de Deus, a pessoa diria, o contrário de Deus é o diabo. Ele fala, esse é um erro absurdo, porque não há contrário de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e o diabo é uma criatura. Então ele disse, esse é um erro, que as pessoas têm que tomar cuidado, e volta e meia, principalmente no nosso meio evangélico, as pessoas caem nesse erro, de dar ao diabo muito poder, muita autoridade, como se ele fosse onipresente, onipotente, onisciente, como se ele fosse realmente um ser em oposição igual a Deus. Esse é um dos erros. O segundo erro, ele diz, é um erro também muito perigoso, é o erro de você acreditar que o diabo não existe, ou se ele existe, ele não influencia nada na nossa vida. A ideia de você subestimar o poder do diabo. O primeiro é superestimar, o segundo é subestimar. Não existe diabo, isso é coisa do período da Idade das Trevas, da superstição, isso é gente que é ignorante, que ainda acredita nessas bobagens. Então, esses são dois erros que acontecem muito. E eu lembro, agora eu ouvi há pouco tempo, eu falei, o crente dá muito poder ao diabo. Uma teoria que eu ouvi esses dias alguém falando é que nesse período de chuvas que teve no Rio Grande do Sul, que acabou com o Rio Grande do Sul, alguém dizia assim, aquilo ali foi porque a Madonna estava fazendo um show no Rio de Janeiro e ela estava oferecendo um culto a Satanás, e um culto de prostituição e sensualidade, e à medida que ela oferecia o culto ao diabo, o diabo ganhou força, poder e destruiu o Rio Grande do Sul. Eu vi um pregador falando isso, eu falei, rapaz, esse diabo é poderoso mesmo, hein? Então eu ouvi isso falando, a pessoa falando isso e os crentes acreditando nisso. Essa ideia de que o diabo tem esse poder, como se fosse um poder autônomo e ligasse as coisas e destruísse, como se Deus não fosse soberano, como se Deus não fosse o Senhor. E há muitas pessoas que vivem assim, aí vivem uma relação de medo do diabo, porque acha que ele é poderoso. Então, só para simplificar o meu argumento aqui, antes de entrar no texto, é assim, o contrário de Deus não é o diabo, Deus não tem contrário. O contrário do diabo é Miguel, o arcanjo criado por Deus. Esse é o contrário do diabo. Você entendeu? O diabo é uma criatura finita, e eu quero expor o texto de 1 João, mas eu queria aproveitar esse texto aqui que fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, ou um outro verbo, para desfazer as obras do diabo. E aqui na carta de João ele usa essa expressão diabo, ele usa a expressão maligno, e ele usa a expressão anticristo. Diabolos, a palavra quer dizer aquele que divide,
aquele que separa, aquele que causa divisão. Dois. Tem uma visão, divisão, duas visões. Diabolos é aquele que separa, que divide. Você vai ver aqui a separação na sequência de Caim e Abel. De Caim que odeia Abel, que quer matar Abel. O diabo promove isso. A palavra maligno, o termo já diz, vem de mal, e a gente tem dificuldade de pensar nisso, porque qualquer ser humano, por pior que ele seja, ele ainda tem resquícios do bem, porque ele foi criado à imagem de Deus. Então, se você pegar aí um ser humano que é considerado um monstro na nossa época, Adolf Hitler, o Hitler, ele era bom para os cachorros dele, ele amava os cachorros dele, ele era bom para os seguidores dele. Então, o maligno, por que eu estou falando isso? Porque o maligno significa que não tem bondade nele. Só a maldade, é maligno, é do mal, é um ser fechado em si mesmo, fechado no seu ego, né? O diabo é um ego absoluto, é um ego fechado, é um ego ensimesmado. E anticristo, que é a expressão que ele usa no capítulo 2, o termo de aquele que se opõe, que se levanta a Cristo e tudo que é ligado a Cristo. E a Bíblia inteira vai falar de outros nomes do diabo, de outras expressões dele, mas essas três estão aqui em 1 João. E antes de expor o texto, eu queria aproveitar isso aqui para explicar, que já estou falando sobre esse assunto, né? Para explicar, para você entender a origem, de onde é que vem o diabo. E a Bíblia tem apenas 2 textos na Bíblia, que são textos que até alguns estudiosos vão falar assim, não, isso aí não está falando do diabo, mas se você olhar, você vai entender, e aí você vai entender a fonte, a origem, de onde vem isso. Então, eu quero convidar você a abrir lá, em Isaías, capítulo 14, e Ezequiel 28. São 2 textos do Antigo Testamento. Isaías 14, versículo 12. E observe o seguinte, esses 2 textos são originalmente profecias contra 2 reis, ou 2 potestades políticas. Isaías 14, ele está aqui profetizando contra a Babilônia. A Babilônia é a expressão daquele império que destruiu Jerusalém, que levou cativo, e essa expressão da maldade, da perversidade, da iniquidade. E agora o profeta é chamado a profetizar contra o rei da Babilônia. E aí no versículo 12, ele muda alguns termos, e aí dá a ideia de que ele não está falando apenas de um ser humano, ele está falando de um outro ser. O profeta entra numa outra dimensão. Então veja Isaías 14, 12. E preste atenção aqui. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Se você já ouviu a expressão Lúcifer, essa expressão, ela tem origem aqui, nesse texto. É a única expressão que fala aqui nesse texto. E de onde vem essa palavra Lúcifer, que as pessoas usam bastante. Quando esse texto aqui foi traduzido da Vulgata, antiga Vulgata, e para o latim, a expressão estrela da manhã, filho da alva, que era usado para o planeta Vênus, que é o primeiro planeta da manhã que traz a alvorada. Então, filho da alva, o filho da alvorada, o portador de luz. Então, a expressão em latim, portador da luz, portador da manhã, essa expressão em latim é Lúcifer. É daí que vem essa expressão. Desse texto aqui, na tradução da Bíblia Vulgata para o latim, é traduzida essa palavra. As traduções modernas não usam mais esse termo, mas é daí que vem essa palavra. É daí que vem esse nome. A partir daí, ainda que a mitologia romana tivesse uma crença que Vênus estava ligado com outros deuses, mas esse daqui está aqui em Isaías, daí vem essa expressão, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então ele está falando da Babilônia, mas de repente ele fala de alguém que estava no céu.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então é esse texto aí que está falando de um ser que é comparado ao rei da Babilônia, mas esse ser transcende ao rei da Babilônia. Versículo 15: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse é o texto que fala desse ser que quis subir acima de Deus, está acima de Deus, no lugar de Deus, mas foi precipitado, caiu e foi lançado no profundo abismo. O outro texto é Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículo 11 em diante. Ele vai falar agora sobre o rei de Tiro, outra potência militar, econômica, que oprimia, explorava, destruía as nações. E agora essa profecia é sobre esse rei. Observe que os reis da terra, que amam o poder, apegados, depois o texto fala de comércio, opressão, exploração, violência. E agora, Ezequiel 28, versículo 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, ou sinete, dependendo da tradução, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui já está falando de um outro ser. Estavas no Éden, de um outro ser, que não é o rei de Tiro, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém. Ele está falando desse ser e também está falando do rei de Tiro. Então observe que a profecia se mistura. Observe como potências econômicas e observe como estados absolutistas, homens apegados ao poder, eles se ligam a esse ser diabólico. E o que tem em comum? Esse apego ao poder, ao domínio, esse apego ao dinheiro, à riqueza, a dominar sobre os outros, a estar exaltado sobre os outros, a mandar e dominar sobre os outros. Observe que a história das nações é uma história diabólica. Mas isso não é só das nações, isso é do ser humano também. O ser humano apegado, o ser humano que acumula, o ser humano que gosta de mandar sobre os outros, de pisar sobre os outros, de dominar sobre os outros, esse é o que João nos fala aqui. Esses são
filhos do diabo e os filhos de Deus. Abra a sua Bíblia de novo em 1 João capítulo 3 e veja agora a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Volte lá para 1 João capítulo 3, no versículo 10. Então veja, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu faço uma pergunta para você. Jesus tem desfeito as obras do diabo na sua vida, na sua família? Você tem sido vitorioso sobre o maligno? A obra que Jesus veio desfazer do diabo nesse mundo, isso já aconteceu na sua vida? Ou você ainda está preso? Ou você ainda é dominado, influenciado, inspirado, seduzido, enganado pelo maligno? Porque estar dentro de uma igreja não significa nada. Depende do seu coração, da atitude do seu coração e da sua alma. E falar que o diabo está aí nesse mundo é só você assistir o jornal. Você vai ver aqui como é que se manifesta. E como é que manifesta os filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus vivem na vitória de Jesus. Então veja o versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Isso aí não procede de Deus. A gente, de novo, justiça. Justiça na Bíblia é um termo muito importante, mas que hoje a gente não entende bem o que é justiça. Ele não entende o que é justiça, porque a gente só pensa justiça retributiva, que é um aspecto da justiça. Ou seja, você fez mal, você vai pagar o mal que você fez. Isso é a justiça retributiva. Mas praticar justiça na sabedoria bíblica, em Provérbios, no Antigo Testamento, na lei de Deus, Deuteronômio, fazer justiça na Bíblia, por exemplo, quando você ajuda, que ele vai dizer assim, se ajuda o irmão necessitado, se ajuda uma pessoa que está lá, tem uma tragédia, perdeu a comida, cortou a luz, você vai lá e ajuda. A gente, na nossa tradição, vai dizer, eu estou fazendo caridade. Na Bíblia, não. Na Bíblia você está fazendo justiça. Praticar a justiça é isso, porque a justiça é reparadora. Reparadora. Você vai reparar uma injustiça, um mal, uma iniquidade que aconteceu. Então você vai reparar aquilo ali que aconteceu. Então, ajudar o irmão, quer dizer, que está passando necessidade, não é um ato de caridade. Na Bíblia, em Provérbios, na tradição de sabedoria, na lei, isso é chamado de praticar justiça. Praticar justiça na Bíblia é mais do que a justiça retributiva. Então, aquele que pratica a justiça é que faz o que é certo, o que é correto, que pratica a equidade, que é mais do que igualdade. Equidade é você dar condições para que o outro chegue à igualdade. Isso é equidade. Em pedindo oração para começou a temporada de vestibulares. Então, assim, quem estudou em escola particular a vida toda, estudou em escolas caras, com aquele que estudou em escolas ruins, sem condições, sem direito, e os dois vão prestar vestibular, eles não estão em condições de equidade. Não estão. Então, equidade é isso, é que promove meios de alcançar a equidade. Isso é a justiça. Então, o Filho de Deus promove e pratica justiça. Justiça. Os direitos das mulheres, dos necessitados, pratica justiça. E ama o seu irmão. Está ligado a essas duas coisas. A justiça na Bíblia não tem a ver só com fórum, só com as causas jurídicas. A justiça é um conceito mais amplo, nesse sentido que Deus é justo. E aí vai dizer, esse é o Filho de Deus. E aí o versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Gênesis capítulo 4, primeiros filhos de Adão, de Eva, o Caim odeia o Abel,
o Abel é aceitável diante de Deus por causa das suas atitudes, e o Caim não, e Deus fala, por que você está bravo? Se você procederes corretamente, você vai ser aceito. E o desejo está diante de ti, a você cumpre dominar, mas o Caim encheu-se de ódio, consequência do afastamento de Deus, e o Caim é do maligno e matou o seu irmão. Nas figuras que a gente vê, diz que ele deu uma pedrada na cabeça, mas o termo hebraico dá a ideia de degolou o pescoço. Provavelmente ele degolou o Abel, né? Cortou a cabeça do Abel e fez isso. Aí você olha assim, como é que o irmão faz isso com outro irmão? A maldade, a perversidade, a iniquidade, o ódio, inspirado por seu pai, que é o que o Caim se coloca como um filho do diabo. Então, os filhos das trevas, eles tiram do outro, tira a vida, tira o bem. O filho das trevas quer ser o centro, o filho das trevas quer estar acima, o filho das trevas quer ter o primeiro lugar, quer mostrar que ele tem razão. O filho das trevas usa o poder, usa todos os meios para sobrepujar, para dominar, e não se preocupa se vai fazer mal, mas ele quer tirar o que é do outro, porque esse é o seu pai. O seu pai olha a beleza de Deus e não quer adorá-lo, não quer reconhecer, ele quer pegar para si, ele quer ser esse centro de adoração. Ele que falou para Jesus, prostre-se e me adore. Ele que usurpa, que toma, que é violento, que oprime, que obriga. Ele que faz o mal. Essa é a ação do diabo e dos seus filhos. Os seus filhos são assim. Os seus filhos agem dessa maneira, só pensam em si mesmo, e tudo que é do outro pode ser meu, até a própria vida. Então os outros são objetos, são meios para a minha satisfação, para a minha satisfação. Quantas relações, quantas amizades, quantos casamentos, o outro é um objeto para me satisfazer. Eu uso para o meu bem. Assim é os filhos do maligno. E o versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, tanto ódio, tanta guerra, tanta violência, tanto feminicídio, tanta briga, tanta rixa, tanta briga dentro de casa. Quantas famílias que você não conhece que tem rivalidade entre irmãos? Quantos irmãos de carne e sangue que não se falam, que se odeiam? Você conhece isso ou não? Você conhece isso? Quantos irmãos que se odeiam, quantos irmãos que eram até amigos, na hora que falou de herança, aí pronto. Falou do dinheiro, falou de dividir a herança. Quem é que está por trás desse negócio? De onde é que vem isso? É o diabo, é o filho do diabo. Você fala, não, pastor, então não tem filho de Deus, não? Não é? É isso que João está dizendo, é assim que funcionam os filhos do maligno. Suas obras são más, ódio, assassinato. E se você chega no ambiente de trabalho, que está todo mundo brigando, competindo, e você começa a fazer o bem, todo mundo recebe propina, todo mundo é desonesto, todo mundo mente, e aí você chega naquele ambiente de trabalho e você vai fazer o que é certo, o que é correto, o que vai acontecer com você lá? Você vai ser perseguido, você vai ser odiado. Quem esse aí pensa que é? Onde todo mundo faz as coisas erradas, ninguém leva a sério o seu trabalho, ninguém faz com excelência, ninguém faz com zelo. Aí você chega lá e fala, eu vou fazer com zelo porque eu sou um servo de Deus, eu vou fazer diferença. Aí todos começam a te boicotar, todos começam a te perseguir, falar mal, xingar, é exibido, é metido, só porque é crente, acha que é melhor do que a gente. O mundo odeia.
E não é brincadeira, e às vezes você não fez nada de errado, e os outros começam a falar mal, começam a perseguir, começam a respirar ameaças. Isso é o ódio. E por que tem tanto isso? Então, observe ambientes de trabalho, observe lugares, observe repartições públicas, lugares onde todos deveriam zelar, primar, se esforçar por fazer tudo com honestidade, com zelo, com excelência, com dedicação, com primor. E não é feito. Aí chega alguém e começa a fazer. Chega alguém e começa a mostrar. Aí ele é odiado. Odiado é um ódio gratuito. É um ódio gratuito. Aí você olha para a Bíblia e fala assim, veja se essa daqui não é a verdade da vida. Veja se isso aqui não acontece, às vezes, em ambientes familiares, em famílias doentias, disfuncionais, onde há muita intriga, muita briga, muita ambição, muita cobiça, muita ganância. Ambientes de trabalho, família, igrejas, irmãos. Ambientes eclesiásticos, políticas eclesiásticas, pessoas apegadas. O que é o seu nome, o seu título, a sua primazia, a sua importância. Veja, é assim que agem os filhos do maligno. Mas e os filhos de Deus? Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Qual é? João 13:34, Jesus se despede e diz, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Nisso saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O mundo vai saber que você é meu discípulo se você ama. Se você não ama, aí as igrejas ficam brigando por um monte de coisa. Não, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. O que as igrejas deveriam buscar é amar. Porque o distintivo, a marca singular do cristão é o amor. O que prova que eu sou cristão? É que eu amo meu irmão. Se eu não consigo amar nem o que é de carne e de sangue, imagina o da igreja que eu nem conheço. Imagina o outro que é de outra igreja, mas tem a mesma fé. Ama seu irmão. Versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Que palavra é essa, irmãos? Eu odeio, né? Tem gente que gosta de falar assim, com a facilidade, eu odeio. Todo aquele que odeia é assassino. Observe isso, irmãos. Como o ódio alimenta o mal, a maldade, a perversidade. Quando Deus falou para a serpente que do pó da terra ela comerias, alguns interpretam aquilo que a produção que o homem faz alimenta a serpente. Quando Jesus repreende Pedro e diz, você cogita das coisas da terra, quer dizer, a serpente se alimenta das coisas dessa terra. O Paulo diz, o Deus deles é o ventre. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a produção humana que alimenta a maldade, o diabo, é o ódio. E isso fica entranhado, porque ele odeia desde o princípio. Quando Paulo escreve Efésios 4, 26 a 27, assim, irai-vos e não pequeis, e não deis lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo ali assim? Não deixe a ira virar uma mágoa, um ressentimento. Não vá dormir com raiva. Porque se você deixar a raiva crescer, ela vai criar uma raiz de amargura. Isso vai crescer dentro de você. E quando você deixa isso crescer, o diabo achou um lugar em você. A palavra lugar ali é topos, de onde vem topografia. Então você está dando uma base para o diabo montar a base dele em você. Então, estou com raiva de alguém, estou com ressentimento, quero me vingar, tenho ódio. O diabo montou a base dele lá. Entendeu? Não importa se é crente, se é batizado, 300 anos. Você começa a odiar, o diabo monta a base dele lá.
Ele é atraído, ele é alimentado por isso. É por isso que Paulo diz, não deis lugar. Irai-vos e não pequeis e não deis lugar. Porque se deixar a mágoa virar ódio, o diabo montou uma base em você. Montou uma base em você. E é isso que João está dizendo aqui. Aquele que odeia seu irmão é assassino. E assassino não tem a vida eterna. Se você fica engendrando, planejando, hoje é dia de você se libertar. Foi para isso que manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Para te libertar do ódio, do ressentimento, da mágoa, da ira. Para te dar amor. Os filhos de Deus amam. Os filhos do diabo odeiam. Os filhos do diabo assassinam. Promove isso, e os filhos de Deus amam. Versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja bem, o que os filhos do maligno fazem? Os filhos do maligno tiram a vida do outro, Os filhos de Deus, seguindo Jesus, dá a sua vida pelo outro. Então o filho do maligno, os filhos das trevas, eles querem tirar, ganhar. Então observe esse mundo nosso aí, tudo baseado no lucro, na maximização do lucro, para ganhar mais, ainda que isso custe o suor, o sangue, o trabalho do empregado, do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão. Eles precisam ganhar mais, porque eles precisam mostrar para os investidores da Bolsa que a empresa está dando lucro muito alto, e eles diminuem a mão de obra, vai tirando, porque eles precisam tirar o máximo. Então todo esse sistema, irmão, não se iluda, todo o sistema é um sistema maligno. Então, domingo passado eu falei, a gente gosta de comprar roupa barata, né? Eu falei lá, a Cláudia foi pedindo as coisas da China, e chegou, agora não vem mais, mas antes vinha, eu falava assim, vê se não tem um bilhetinho do menino aí, socorro, trabalho escravo aqui na China, né? Porque tudo é para ficar mais barato, aí os caras põem lá naqueles países, que os caras trabalham 18, 20 horas, para a coisa ficar mais barata, para a gente comprar aqui, consumir, mas muitos tirados do trabalho escravo. Mas são as grandes empresas, as milionárias. Todo o sistema é tirar do outro, E isso tem, desde isso grande que eu estou falando, tem a ver de relações, de exploração, de dominação, de extorsão, relações humanas, relações conjugais, que tira, arranca e não dá nada, não se doa, não se entrega, é só tirar. É isso, os filhos das trevas agem assim. Os filhos das trevas assim, como é que eu posso tirar mais de você? Os filhos da treva, olha aí a epidemia do Brasil aí, de 1% do PIB brasileiro está em apostas online, 1%. 120 bilhões e 3 bilhões da Bolsa Família, 45% da renda do pobre, tira do arroz, do feijão, por quê? E aí o pessoal lá, os cassinos de Las Vegas, já está tudo de olho no Brasil. Vamos arrancar o couro, e quanto mais pobre, mais aposta. Tirar. Funciona assim, isso é os filhos do maligno. E o filho do maligno aqui, eu preciso ganhar, na ilusão. Jesus dá a sua vida. Os filhos de Deus doam, se entregam. Os filhos de Deus não começam assim, quanto é que eu posso ganhar? O que essa igreja tem para me dar? O que essa igreja tem para me oferecer? O filho de Deus, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso dar? Porque Jesus fez assim, Jesus foi o único que, sendo igual a Deus, começamos o culto com isso, não se apegou ao fato de ser Deus. O Filho de Deus que segue a Jesus não se apega, mas os filhos do maligno são apegados.
são apegados, são possuídos, eles amam esse tipo de coisa. O texto continua: ora, aquele que possui recursos desse mundo e viu a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O exemplo prático, Jesus deu a vida. Dê algo. Seu irmão está passando necessidade, pratique, faça algo. Como é que você vai fechar o seu coração? Como é que o amor de Deus permanece em você? Você é fechado, é indiferente àquele que está sofrendo, que está padecendo, que cultua, que participa do mesmo pão, do mesmo cálice, que celebra o mesmo Deus, o mesmo Cristo, e você deixa ele assim. Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, falar é fácil, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se você ama, se você pratica o amor de Deus, às vezes a sua consciência vai acusar você, mas saiba que o amor de Deus é maior do que a sua consciência, e você é chamado para ter confiança em Deus, confiança no seu amor, não para viver com medo, não para viver. Então essa palavra aqui está mexendo com você, é para você ouvir, e se algo está acusando sua consciência, é para você se apropriar do perdão de Cristo, da misericórdia de Cristo, da graça de Cristo, e falar: Cristo, me ajude. Eu quero ser filho de Deus, eu quero viver como filho de Deus. Eu não tenho vivido, eu não tenho praticado isso, mas me ajude. Se a consciência acusar você, se aproprie da promessa, se aproprie do amor de Deus e tenha confiança em Deus e peça a Deus. Tranquilize o seu coração, não é para você ficar assustado, é para você tranquilizar na fé em Jesus. É para você não ficar com medo do diabo, mas se apropriar da vitória de Jesus. Se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, eu quero viver nessa vitória. Eu não quero viver preso no medo, na acusação, que aí vem a palavra Satanás que eu não falei, que é o acusador. Eu não quero viver debaixo disso, eu quero viver na segurança da fé, na confiança da graça. Eu quero viver seguro que eu estou salvo, porque o amor de Deus perpassa a minha vida e eu estou vivendo nesse amor e repartindo esse amor. Louvado seja Deus. É isso que ele está dizendo. Então não precisa ficar assustado, amedrontado, apavorado. E voltando à história que eu falei do começo lá, de que o show da Madonna foi uma alimentação para o diabo e ele destruiu o Rio Grande do Sul. Não é nada disso. Deus é soberano. Agora, o ser humano também é agente produtor, produziu isso e Deus nos entregou as consequências do nosso pecado. É simples assim. Mas nessa tragédia você olha e você vê os filhos do diabo. Os filhos do diabo vão lá para roubar, vão lá para mentir, para desviar ajuda. Os filhos do diabo vão para desviar a verba do governo. Os filhos do diabo estão ali. Quando o povo foi alagado, eles roubaram e saquearam. Ali estão os filhos do diabo. Ali estão os filhos do diabo nas autoridades que pegam o dinheiro público para ajudar o necessitado e usa para o seu próprio bem. Ali está o filho do diabo. Ali está a ação do diabo. Onde é que estão os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão aqueles que se dispuseram a trabalhar, a ajudar, a doar, socorrer. Abriram mão às vezes para ir lá, enfiar a mão na massa, abriu mão do seu dinheiro e deu recurso e está lá ajudando até hoje. Muitas igrejas, muitos pastores, muitas igrejas abriram. Alguém esteve lá, um pastor esteve lá, viu lá as igrejas abertas, acolhendo, e outras igrejas fechadas. E o povo precisando de lugar e as igrejas fechadas. Então, até aí você vê quem é o filho de Deus e quem não é. Não, na nossa igreja vai bagunçar, vai sujar. Você vê os filhos de Deus, abriram mão até dos cultos no templo para acolher o povo, porque o culto que agrada a Deus é o culto que manifesta amor ao próximo. Você vai fazer culto aqui, o povo morrendo afogado ali? A igreja tirou todos os bancos, colocou todo mundo no templo e ficou sem culto no templo. Esse é o culto que agrada a Deus, ali estão os filhos de Deus. Agora, os filhos do diabo estão ali. Quanto é que a gente vai ganhar? Vai vir isso, vai vir aquilo, na extorsão, no roubo, na mentira. Ali estão os filhos do diabo. Versículo 22, 21, temos confiança de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos. Os filhos de Deus pedem
e recebem porque pedem dentro da vontade de Deus. Pede aquilo que é da vontade de Deus, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O Filho de Deus ama e obedece. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero pedir a Deus que, ao participar dessa mesa hoje, o Espírito do Senhor use esse pão e esse cálice para me alimentar, para que eu possa amar, para que eu possa acolher, para que eu possa desapegar, para que eu possa servir, para que eu possa manifestar que o amor de Jesus está na minha vida, que é um amor que se doa, que se entrega, que serve, que não pensa em si mesmo em primeiro lugar, mas pensa no bem do próximo, do irmão. Eu quero convidar você para dizer: Senhor, me livra do ódio, do assassinato, do ressentimento, da mágoa, me livra da mentira. Eu quero viver como um filho de Deus que ama. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Faça um autoexame, Tem amargura no seu coração? Você é uma pessoa que só pensa em si mesmo? Ganhar, ganhar, ganhar. Faça um autoexame, como estão as suas relações familiares? Como você lida com os próximos? Você acha que eles devem te servir, devem viver em função de você? Será que você só pensa em acumular? O Filho de Deus pensa em dar, servir, doar, ajudar. Esses são os verbos dos filhos de Deus. Será que tem ódio no seu coração por alguém? Será que isso virou uma fortaleza na sua alma? Você é uma pessoa amargurada? Fale com Deus: Senhor, eu quero participar da ceia, da mesa da graça, da comunhão do Senhor, mas eu quero participar com a consciência tranquila, e eu quero participar como um ato de oração. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a amar como Cristo amou. Ore ao Senhor. Talvez hoje você precisa pedir para Deus: me ajude a viver como filho de Deus. Me liberta da influência da maldade, da iniquidade, da perversidade. Sim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós queremos olhar para Jesus, amar como Jesus, guardar os mandamentos de Jesus. Estamos cercados do mundo, imersos no mundo de iniquidade, de perversidade, de egoísmo, de competição, de luta, de comparações, de abusos, de opressões, de violência, de guerras, de ódios, de rixas, às vezes dentro da própria casa. O Senhor sabe quanto nós somos egoístas e apegados ao nosso ego, mas nessa manhã, Senhor, à luz dessa palavra, nós queremos confessar com os nossos lábios e com a força de todo o nosso coração. Nós queremos ser filhos de Deus e viver como filhos de Deus. Livra-nos do ódio, da mentira, do engano, do assassinato. Livra-nos da amargura. Livra-nos, ó Deus, do apego
apego, livra-nos, ó Deus, da distorção dos afetos, livra-nos, ó Pai, liberta-nos, Senhor, liberta-nos de sentimentos destrutivos, malignos, liberta-nos, ó Deus, de tudo isso, dá-nos um coração quebrantado, contrito, humilde e humilhado na Tua presença. E Jesus bendito, Jesus amado, nós nos consagramos a Ti nessa hora. Ó Senhor, nós nos consagramos ao Teu amor. Ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos a amar. Capacita-nos, ó Deus, a servir como o Senhor Jesus nos ensinou. Nos socorre. Sê, ó Deus, a nossa força e o nosso amparo. E que o alimento desse sacramento venha fortalecer a nossa fé e o nosso amor. Muda os nossos olhos. Muda os nossos desejos. Muda as nossas intenções. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como Jesus viveu. E que esse seja o distintivo nosso e dessa igreja. Que a Igreja Maranata e todos os seus membros busquem não ser uma igreja poderosa, não ser uma igreja de muitas coisas, não ser uma igreja, não. Que a intenção nossa aqui é, nós queremos amar como Jesus amou. Nós queremos amar como Jesus amou. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa busca, essa é a nossa oração. Em nome dele. Amém e amém.